Chegou o momento de falar do esporte aqui para você, meu amigo, você, minha amiga, que acompanha a nossa programação pelos 1410 da Nova Clube de Corumbá. Todos os fatos, os principais destaques a partir desse instante, aqui pela nossa programação Nova Clube. E nós já vamos começando a falar sobre o time do Corumbaense com direito a gol de bicicleta. O Corumbaense goleou o Coxim no Arthur Marinho. O time do Corumbaense saiu na frente no confronto das quartas de final pelo Sul Mato Grossense Série A, hein? O jogo aconteceu na noite de sábado, dia 16, no estádio Arthur Marinho e terminou com a goleada do Carijó da Avenida sobre o time do Coxim. Placar 4-2, garantiu uma boa vantagem ao time do Corumbaense no jogo decisivo fora de casa. Após uma vitória após uma primeira fase sem brilho, né, se classificando aí em penúltimo lugar do Grupo B, o time do Corumbaense precisou reencontrar o caminho das vitórias e brigar pelo título. Foram 8 jogos na primeira etapa e apenas 2 vitórias, com aproveitamento de 37,5%. Foi inferior apenas que o Ivinhema, né? Superior apenas que o Ivinhema, e se classificou no segundo lugar no Grupo A. Mas foi o Coxim que abriu o placar logo no início, aos 4 minutos. Pouco depois, Pedrinho fez uma pintura de bicicleta empatando a partida, o que motivou o time a jogar mais. O time visitante marcou o segundo com Caio Oliveira aos 19 minutos e ainda na primeira etapa, Robinho, aos 26 minutos, empatou para o Galo Pantaneiro, que recebeu o livre ali para deixar igual novamente. No segundo tempo, aos 24 minutos, o Corumbaense virou 3-2. O atleta que tinha saído do banco recebeu a frente, driblou o goleiro e marcou o terceiro gol do time do Carijó. Não conta aqui o nome do atleta, né? Mas, aos 40 minutos, o Bruninho também recebeu na direita e com velocidade driblou o zagueiro, chutou forte para fechar a goleada 4-2, então de virada o time do Corumbaense, que perdia para o Coxim. Pois é, meus amigos e minhas amigas, e nós aproveitamos agora, abrimos o espaço para ele, nosso amigo Adnan, que também vai comentar a partida. Lembrando que está na mesa aqui o nosso querido Daniel Valdez, que sempre que quiser pode chamar e participar também. Adnan, bom dia. Um abraço para você, Gabriel. Muito bom dia, ouvintes da Nova Clube de Corumbá, aquele carinhoso abraço. Nós já estamos falando diretamente da sala de imprensa da Fundação de Esportes de Corumbá, que tem o comando do nosso presidente Luciano Silva e do nosso prefeito Marcelo Yunes. Um abraço para o Daniel também, que faz parte da Nova Clube de Corumbá, trazendo as informações. Uma boa semana todas, abençoada, viu, Gabriel? Amém. Hidroginástica e ginástica funcional. As inscrições estão abertas, hein? Também futebol, futsal, judô, vôlei de praia, natação e xadrez. Tudo isso aí está aberta, as inscrições, aulas gratuitas. Vem até a Fundação de Esporte de Corumbá, na 21, aqui na antiga Agetrat, tá? Na 21, para cima da Embrapa aqui. Você pode fazer a sua inscrição de 7h30 às 13h30, tá ok? Então tá dado o recado. Qualquer informação que você quiser também, você pode ligar 3231-6638. Campeonato Verão da Embrapa, tivemos um jogo no Master 50, Badalados 0, G40 Corumbá 0. Parece até o Fla-Flu, hein? 0-0. No principal, Cristo Redentor, Cristo Futebol Clube 3, União 4, os colegas 2, Pirambas 1. Vamos para a Soma Sul. A Soma Sul, Gabriel, teve a sede em Nioaque, final de semana. Corumbá 4, Miranda 1, Bonito 1, Jardim 5, Nioaque 3, Miranda 4, Corumbá 10-0 no Bonito. Tinha goleiro esse time, hein? Jardim 1, Nioaque 3. Nessa fase, Gabriel, a classificação. Corumbá se classificou para a próxima fase, junto com o Jardim e junto com o Nioaque. Portanto, tá aí. Nós teremos no mês 4, agora em abril, Gabriel,
teremos o Sub-13 estadual, tá? E nós teremos Sub-13, Sub-15, Sub-17, Sub-20. O que significa o Sub-20? Essa categoria Sub-20, que será realizada em maio, essa há 2 vagas para a Copa São Paulo, tá? Opa! Lembra aquela vaga da Copa São Paulo? Lembro. É no Sub-20, tá? E vamos aí ficar atentos em cima disso aí, para que possamos fazer ampla divulgação. Quem sabe, em dezembro para janeiro, a Nova Clube de Corumbá vai falar direto de São Paulo e transmitir o jogo de São Paulo para toda a nossa região. Quem sabe, né? Então vamos lá. O Campeonato Sul-Mato Grossense, Gabriel, você já estava falando do Corumbaense venceu por 4-2, Costa Rica e Dourados 0-0, Portuguesa e Aquidauanense 2-2, e Ibiema 0, Operário 1, tá? Portanto, o Operário acabou vencendo por 1-0 fora de casa. Próximos jogos, Coxim e Corumbaense, 15 horas, sábado, tá? Sábado. E sábado também aqui na Aquidauanense e Portuguesa, às 17 horas aqui em Aquidauanense. Coxim e Corumbaense lá em Coxim. Dourados e Costa Rica, domingo, 15 horas, em Dourados. E o Operário em Campo Grande vai jogar contra o Ibiema às 16 horas. O que o Corumbaense precisa fazer para se classificar, Gabriel? O quê? Vamos lá. Tá, 4-2, tem 2 gols de saldo. Certo? Se o Coxim fizer 1-0 ou diferença de 1, o Corumbaense está classificado. Se o Coxim fizer diferença de 2, pênalti. O Coxim só se classifica direto se ganhar o Corumbaense com 3 gols de diferença. Um saldo de 3, tá? Então, o Corumbaense tem ampla vantagem, não pode dormir na vantagem. Não pode dormir na vantagem. Tem que chegar lá, fazer 1, aí obrigar o time a fazer 4. Né? Então, é muito importante essa vitória do Corumbaense. Já criou um pouquinho de gordura e acreditamos que o Corumbaense vai trazer essa classificação. E se o Corumbaense classificar, pega quem? Quem? Vamos lá. Dourados ou Costa Rica. Opa! 0-0 o primeiro jogo. E agora o jogo de volta é lá em Dourados, tá? Olha aí. E o que é importante, depois que você se classificar, é manter esse ritmo para conseguir ser o primeiro ou segundo da Copa do Brasil, porque o primeiro e o segundo levam 748 mil reais, aliás, desculpa, 787 mil reais para casa. Só de você se garantir na primeira fase. Graninha boa, Tá? hein? Então nós vamos acompanhar atentamente esses jogos aí e torcer para o Corumbaense. Vamos para o Paulistão, Palmeiras 5, Ponte Preta 1, Palmeiras classificado, Santos e Portuguesa 0-0. Santos ganhou nas penalidades máximas 4-2. Bragantino Internacional 3-0 para o Bragantino classificado. São Paulo 1-1 contra o Novo Horizontino. São Paulo perdeu por 5-4. 5-4. Que vergonha. Do Novo Horizontino. Agora, um atleta que chuta um pênalti, 7,5 metros tem atrás. 7,5 metros por 2,5. Ele chuta na arquibancada. Esse cidadão não merece nem respeito. Chuta no gol, pelo menos, né? Mas o São Paulo amargou. Tanto é que ele era para ser desclassificado contra o Ituano, tá? Tá lembrado aquele gol aos 48 do segundo tempo de pênalti? Lembro. Ele era para ser desclassificado ali. Mas vamos lá, próxima rodada. Não teremos futebol essa semana por causa da data FIFA, tá? Porque o Brasil joga dia 23, sábado, contra a Inglaterra, e depois joga dia 26 contra a Espanha. Agora, porque isso nós não teremos futebol nessa semana, nesses jogos principais aí. Fica para quarta-feira, dia 27, também não adianta nada, né? Dia 26 o Brasil joga, os caras colocam o jogo dia 27. Como é que o jogador vai chegar lá da Espanha para jogar? Não dá Né? tempo, né? Palmeiras e Novo Horizontino e o Santos e Bragantino serão os jogos da próxima semana. Futebol Mato Grossense, Gabriel. Misto 0, União de Rondonópolis 1, Luverdense 0, Cuiabá 1. Essa semana, depois da data FIFA, teremos jogos de volta. Gauchão, Caxias 1, Grêmio 2, Juventude 0, Internacional 0. E o Campeonato Carioca, nós tivemos o Boa Vista vencendo por 3-2, a Portuguesa se classificou.
para a finalíssima contra o Botafogo no próximo 31, tá? Os jogos vão ser 31 e dia 7/4, tá? Os jogos de volta. Então, dia 31, Gabriel, Boa Vista e Botafogo. E o Flamengo joga contra o Nova Iguaçu. O Flamengo empatou 0-0 com o Fluminense, se classificou. E o Vasco perdeu para o Nova Iguaçu por 1-0. E o Nova Iguaçu se classificou. Então, dia 31, Nova Iguaçu e Flamengo. E dia 7/4, Flamengo e Nova Iguaçu. Da mesma forma, Boa Vista e Botafogo e Boa Vista. Hora certa, Gabriel Correia, tem pergunta para hoje ou está tudo esclarecido, não tem mais nada? Hora certa para você. Agora são 9h31 minutinhos, Adnan. 9h31, 10h31 é o horário de Brasília. O que você acha, meu amigo Adnan? Pensei que ia escapar. Ah, você sabe que aqui é assim, até quando não tem, guri. Primeiro... Uma pergunta, o que você acha? Tem uma pergunta na rua. Aqui... Até agora nada, Gabriel se acha. Adnan, vamos falar sobre o time do São Paulo. O São Paulo eliminado, então, do Campeonato Paulista. E tem muita cornetada aí na internet, hein? E eu gostaria que você me definisse esse São Paulo, que é o atual campeão da Copa do Brasil, perdeu seu treinador, né, o Dorival Júnior, que agora treina a Seleção Brasileira de Futebol, está fora do Paulistão, precisa de ajustes para a temporada, ou vai ser também mais um ano apagado. Ano passado o Dorival salvou o São Paulo. Quem salvará o São Paulo neste ano, Adnan? Eu não acredito que do comportamento desse técnico de São Paulo agora, é um bom rapaz, bom treinador, está começando agora, mas não sei se ele vai aguentar essa pressão ali não, viu? Ele começou já a responder para o torcedor, né? Aí já não é um bom sinal, né? Você responder para o torcedor já não é um bom sinal. Mas vamos torcer para que ele faça um grande trabalho na Copa do Brasil, faça um grande trabalho, Gabriel, no Campeonato Brasileiro, né? Libertadores, porque é um jovem treinador, né? Tem que aguentar a pressão ali, porque time grande é assim, né? Time grande é assim, só que ele começou a responder para o torcedor no estádio. Isso aí não é um bom sinal para que você faça isso aí dentro do estádio, né? Mas o São Paulo tem tudo para dar a volta por cima e fazer um grande campeonato. E lembrando, só lembrei de uma coisa só, esqueci de parabenizar o time do Flamengo Sub-20, campeão da Libertadores da América, 2-1 em cima do Boca Juniors. Muito bom, o Flamengo já começou o ano com o pé direito, né? Conseguindo chegar a uma final, a do Campeonato Carioca, e também conquistando as Américas aí com o seu time Sub-20. Já são 2 troféus, né? O Campeonato Carioca já no primeiro turno, né? E já na Libertadores da gurizada. Exatamente, muito bom. Inédito esse título do Flamengo Sub-20. É mesmo, Adnan? Inédito. Olha só, e a gurizada foi bem. Ô, Adnan, sobre o time do São Paulo foi eliminado nas quartas de final, derrota nos pênaltis para o Novo Horizontino neste domingo. Agora resta o time do São Paulo esperar para os próximos torneios a fazer esses ajustes importantes, tá? Então os torcedores, resta aí o otimismo, não entra na pilha não, para não atrapalhar ainda mais a situação ali do São Paulo, que é complicada diante desse resultado. Agora nós vamos falar sobre o Campeonato Carioca, Dinamo, porque o Flamengo mais uma vez foi superior dentro de campo que o time do Fluminense. O Fluminense, que precisava vencer a partida, mais uma vez conseguiu apenas um chute em direção ao gol, foi foi bem de fora da área, chute de Renato Augusto, bateu lá na trave, no travessão. E eu gostaria que você avaliasse, né? O Fernando Diniz, que precisava de uma vitória, apenas um chute em direção ao gol, né? O Rossi mais uma vez não precisou trabalhar. Ele falou que o Fluminense foi superior e deveria ter vencido essa partida. Que deveria ter vencido, é claro que deveria, porque precisava vencer, né? Pelo menos devolver o placar para tentar porque o empate favoreceria o Flamengo, né? Ele precisava então vencer por 3 gols de diferença, que sequer conseguiu encontrar o caminho do gol nesses mais de 90 minutos aí de partida. Eu gostaria que você me trouxesse a sua avaliação sobre essa partida e o comportamento do Tite, né? O torcedor esperava que o Tite
fosse jogar um futebol vistoso, aproveitasse da oportunidade. Tem um gol anulado contra o time do Fluminense, né? Gol do Pedro, passe do Arrascaeta, bem contraditório. Tem gente que fala que foi falta, tem gente que diz que não. Se você for olhar no tempo da bola, você tem a certeza, qualquer um tem a certeza que não foi nada. Mas pelos milésimos de segundos ali do VAR, que eles colocam naquele tempo reduzido, um esbarrão bem sutil, bem sutil do Luiz Araújo no jogador do Fluminense, mas depois a bola passou pelo Rossi, depois a bola foi tocada ali pelo próprio Luiz Araújo, Rossi, de Arrascaeta, finalização do Pedro. Eu gostaria que você me falasse do comportamento do Flamengo administrando essa partida, como que você avalia, se o Flamengo deveria ter aproveitado mais e jogado mais bola, ou se você concorda com o posicionamento do Tite, conservador, em não abrir espaço de contra-ataque ao time do Fluminense, e o comportamento do Fluminense, óbvio, diante desse jogo contra o rubro-negro, sem um chute em direção ao gol, apenas um do Renato Augusto ali arriscando de fora da área, né? Na realidade, nós já falamos faz tempo que o Fluminense tem time e não tem elenco. Ele não tem elenco para substituir os jogadores à altura, ele não tem. E o que aconteceu? O Tite jogou o jogo absolutamente certo. Quem é que precisa do resultado? Adversário. É o Fluminense. É o Fluminense. Quem tem que correr? É o Fluminense. Então nós vamos montar o time aqui para segurar aqui no meio, na defesa, o ataque está vindo para... Os dois pontos estão vindo para fazer a marcação, porque quem tem que partir para cima é o Fluminense, né? Não é o Flamengo. E o Flamengo, nos relâmpagos contra-ataque, podemos dizer assim, poderia ter matado mais o jogo. Mas foi um jogo abaixo da expectativa, abaixo, dos dois times, abaixo da expectativa, e o Fluminense, a escalação que colocaram no Fluminense, né, colocaram, por exemplo, o zagueiro no banco e colocou cabeça de área de zagueiro, né, da cabeça de área de zagueiro. O Melo lá, o Felipe Melo lá, quer queira que não, ele pode ser tudo, né? Mas eu acho que ele deveria ter entrado na defesa ali do time do Fluminense. Então, o torcedor do Fluminense questiona, inclusive, o Denis perdeu a linha na coletiva. Ele perdeu a linha, xingou os comentaristas, xingou todo mundo. O comentarista está ali para comentar, o repórter está ali para reportar, o narrador está ali para narrar, né? Então, eu acho que cada um tem o direito de analisar aquilo que ele vê. O profissional, ele analisa o que ele vê. E o que se viu no Fluminense é que não tem elenco, tem um time, mas não tem elenco, né? E eu, no meu modo de ver, continuo falando que o Fluminense, para o Campeonato Brasileiro, para a Copa do Brasil, para a Libertadores, no meu modo de ver, esse time que está aí, esse pessoal que está aí não ganha nada. Não vai ganhar nada esse ano, né? Agora, um grupo envelhecido precisa dar uma geral nesse grupo aí. Você não pode ter 5 jogadores acima de 35 anos no time, do jeito que você está colocando os jogadores ali. Você tem o Marcelo, você tem o Ganso, você tem o Renato Augusto, você tem o Felipe Melo. Então você tem esses jogadores, todos juntos que eles vão jogar, não aguentam jogar 90 minutos. Tá? Não aguenta jogar. Então eu acho que o Fluminense tem elenco jovem para substituir. O Fluminense é um dos maiores reveladores de talentos, né? E eu acho que ele tem que acreditar mais na criançada, mais na juventude, que vão levar. Você vê, o Fluminense, na realidade, só teve uma oportunidade com o Renato Augusto no primeiro tempo, aquela bola que ele virou e chutou para fora, e você não via mais nada, né? Porque esse toque de bola para cá, para lá, para cá, para lá, o time está com 70% de domínio de bola, mas não tem objetividade nenhuma, né? Se eu ficar na defesa tocando bola, eu e Faisal e Adnan e Faisal e Adnan, a gente vai levar 80% de posse de bola. Mas que objetividade que tem? Zero. Mas o resultado foi justo, podemos dizer assim, a classificação do Flamengo, e o Fluminense, no meu modo de ver, tem que dar uma reviravolta por cima nas contratações
e parar de contratar de 35 a 38 anos que não aguenta correr 90 minutos. O objetivo deles dessas contratações foi alcançado no ano passado, né? O que não significa que vá se repetir esse ano. Tem muito a refazer, porque de acordo com o Pepe Guardiola, que é um dos treinadores aí reconhecidos pela mídia esportiva como talvez seja o maior de todos os tempos, ele disse que é muito difícil você conseguir seguidamente conquistar com o mesmo time o mesmo título, porque os jogadores, queiram ou não, seu psicológico, ele vai alimentando aquela questão da conquista que ficou no passado e acaba sendo às vezes soberbo ou negligente no domínio da bola, na finalização, porque ele é o campeão. É muito difícil que o Fernando Diniz consiga motivar novamente esse time do Fluminense, sabendo os jogadores que o Fluminense alcançou ano passado a maior conquista de todos os tempos do clube. Então, deve haver uma reformulação aí. Em contrapartida, o principal objetivo do Fluminense desse ano era ganhar a Recopa, né? Conseguiu a conquista da Recopa, deve se preparar melhor agora para o início das outras competições e, se for displicente com esse toque de bola, inclusive nesse jogo contra o Flamengo, escapou de levar o segundo gol tocando em frente à área, quando o Fábio quase por milésimos de segundo, por centímetros, a bola cruzada em frente ao gol pelo Fábio, não tocou na ponta da chuteira do Pedro, né? Então, algumas questões ali de risco que propõe o time do Fluminense, que inclusive, se quem sabe fosse um pouquinho mais conservador, conseguisse apresentar um melhor futebol contra o Manchester City no final da Mundial, né? E aí sim realizar o seu sonho, pode colocar o Fluminense mais uma vez em situações ruins. Então o Fluminense está eliminado, Flamengo é finalista e é o amplo favorito a vencer. E já que nós estamos falando do Campeonato Carioca, a análise agora é sobre o time do Vasco da Gama. O time do Vasco da Gama, na semana passada, Dinâmico, ele brigou fervorosamente para jogar no estádio do Maracanã, né? A sua torcida, sua grande maioria dos torcedores, comemoraram como um título a possibilidade ou a decisão ali de jogar no estádio jornalista Mário Filho Maracanã. Comemoraram bastante, mas na hora do jogo mesmo, na hora dos 90 minutos, foi um fracasso. Levou um banho de bola de novo o Nova Iguaçu e, que precisava vencer, perdeu de novo, né? O primeiro foi um empate, o Nova Iguaçu tinha vantagem, perdeu para o time do Nova Iguaçu dentro do estádio do Maracanã, com maioria absoluta da torcida vascaína. Então, o resumo de comemoração ficou mesmo para poder jogar no Maracanã e que o seu torcedor visse o fiasco de futebol que eles apresentaram. O treinador, o Ramon, saiu de campo super estressado, super estressado. Ele havia batido na mesa e dito que o Vasco era o finalista, mas a grande verdade é que o treinador do Nova Iguaçu tem uma audácia e talvez mereça o prêmio de ser o melhor treinador desse campeonato carioca. Claro que os números do Tite são inalcançáveis, mas com o pilotão que tem o Nova Iguaçu comparado ao time do Flamengo, chega a ser brincadeira, hein, meu amigo? Que vai ser essa final do campeonato carioca, já fazendo história, o time do Nova Iguaçu, Adnet. Na realidade, Gabriel, nós falávamos há muito tempo que o único time que não perdeu para os grandes foi esse aí do Nova Iguaçu. Ele jogou 3 vezes com o Vasco da Gama. Ele empatou uma e ganhou 2. Uhum. E ele empatou com o Vasco no Maracanã e ganhou com o Vasco no Maracanã. Quer dizer, não é que ganhou no campo acanhado. O Vasco empatou com ele, né? Exatamente, o Vasco empatou com ele. Então, há de se pensar e olhar para esse time muito bem montado, os jogadores velozes, muito bem treinado, por sinal, esse time, e merecidamente chega no final pela primeira vez na vida dele. Primeira vez. Esse time foi montado em 2010, Gabriel. Então você vê na Baixada Fluminense, olha o time que tem Nova Iguaçu, e olha a valorização que tem esses jogadores. Eles jogaram a vida deles ali, né? Você sabe disso. E imagine só, o Brasil inteiro está vendo esse jogo.
e eles mereceram realmente se classificar para a grande finalíssima do Campeonato Carioca, que será realizado dia 31 de março e a volta é dia 7 de abril, tá? Mas está de parabéns aí o Nova Iguaçu, só que tem o seguinte, viu? O Vasco, eu já falei faz tempo, tem um diferencial no Vasco, só o francês, tá? Só. E o resto é meia boca. Só um jogador, se não contratar jogadores de nível para o Brasileirão, corre o risco novamente de lutar contra o rebaixamento. Pelo menos eu estou falando antes de começar o campeonato. Pelo menos um, né, Adina? Para ser o comandante ali, né? Sabe por que eu te falo? Olha o seguinte, porque nós não somos engenheiros de obra pronta. A gente está falando isso por antecipação. O Vasco da Gama, se não colocar os 3, 4 jogadores nível médio, porque tem jogador ali que não merece nem vestir a camisa, né? É muito ruim, né? Aquele zagueiro, Medel fala, imediatamente o Vasco tem que contratar 2 grandes zagueiros, tá? A bola passeia na área, o Vasco da Gama, né? Ele é um bom jogador, mas não dá mais. Eu não sei por que tem um bom zagueiro Vasco no banco, aquele careca lá, não sei por que não colocam ele para jogar. O importante é se reformular, manter vários jogadores e contratar vários jogadores, porque tem Copa do Brasil e tem também, o Vasco da Gama tem o Campeonato Brasileiro, que são 38 rodadas. Se não contratar 3, 4 jogadores de médio, não precisa ser muito alto, médio, eu tenho certeza que se ficar com esse elenco, o Vasco da Gama luta para não ser rebaixado esse ano. Meus amigos, então uma situação difícil. E o Vasco da Gama, vale dizer, vale lembrar, vale comunicar aqui que o Vasco da Gama está entre as 5 equipes que mais investiram no futebol nessa temporada de 2024. E até abro aqui uma observação importante, né? Dos 5 clubes com maior investimento no futebol nacional esse ano, 3 são do Rio de Janeiro. O ranking dos clubes que mais investiram este ano, em primeiro lugar, é o time do Flamengo. O Flamengo aparecia na 5ª posição, mas conseguiu o Léo Ortiz ali com o Bragantino, pulou para a primeira, depois de comprar à vista o Nicolás de la Cruz, e também de outro reforço, né, o Vinha. Com 3 jogadores, o Flamengo passou então ao tipo dos jogadores a ser o que mais reforçou neste ano, pelo volume, pelo dinheiro, a bala. Depois do Flamengo, investimentos do Botafogo. Olha o Botafogo em segundo lugar aí, gente. O Botafogo investiu quase 200 milhões de reais para o reforço do seu elenco e equipe técnica este ano, e está buscando um novo diretor de futebol e um novo treinador, tá? Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, não fique de olho no apito também. Em terceiro lugar aparece o time do Corinthians, que investiu quase 120 milhões. Quarto colocado é o time do Vasco da Gama, com mais de 100 milhões de reais de investimento. Aí depois aparece o time do Atlético Mineiro. O meu amigo Adilan, tanto investimento para a formulação de um elenco, será que o investimento foi ruim? Será que eles tiveram escolhas ruins ou está muito cedo para falar porque o time é muito novo, Adilan? Na realidade, o investimento foi na quantidade e não na qualidade. Não adianta você buscar 200 jogadores, né? O nível, tem que ver o nível do jogador. Você vê, por exemplo, o Flamengo, ele foi cirúrgico nas contratações. Ele não precisa trazer quantidade. Ele trouxe o Vinha, lateral. Ele trouxe de la Cruz no meio de campo. E ele trouxe um zagueiro do Bragantino, que vai ser difícil ele entrar nessa zaga aí, hein? Ele é um grande zagueiro, mas ele vai ser difícil de entrar nessa zaga aí. Ele vai entrar no Campeonato Brasileiro, ele vai entrar. Mas olha só... Léo Ortiz. Oi? Léo Ortiz. É um grande zagueiro? É. Mas não vai ter mudança de imediato assim, não. Porque a defesa está jogando muito bem, e só a defesa está jogando muito bem? Não. A defesa só é
está jogando muito bem porque o time está jogando bem, porque o meio de campo está jogando bem, porque os atacantes estão voltando para marcar. Porque a melhor defesa é o ataque, meu amigo. Tá? É o ataque que vem para recuar. Recua, ajuda na marcação. Né? Então, esses jogadores, no meu modo de ver, as contratações, tanto do Vasco, quanto do Botafogo ou do Fluminense, eles precisam ser cirúrgicas. Eles não precisam ser quantidade, eles precisam ter qualidade. Ao todo, 9 investimentos, 9 jogadores que foram contratados pelo time do Vasco da Gama. Aproveito da oportunidade, nós temos um vascaíno compondo a mesa aqui, o Daniel Valdez. Eu gostaria que você comentasse justamente sobre os investimentos do Vasco da Gama, se você considera que os jogadores contratados foram um acerto e o Vasco precisa de tempo para entrosar essa equipe, ou se você acredita que o Vasco meteu os pés pelas mãos ao escolher os 9 jogadores que somam um investimento de quase 150 milhões de reais, Daniel. Na realidade, meu amigo Daniel e ouvintes, o Vasco da Gama, se você falar, ele melhorou do ano passado, do ano retrasado, não resta a menor dúvida, melhorou. Só que não é o suficiente a participar do Campeonato Brasileiro para galgar alguma coisa mais alta. O Vasco é muito grande para ser pequeno. O Vasco é muito grande para ser pequeno no aspecto de títulos. Há quanto tempo o Vasco não ganha o título? É só pegar e puxar para ver. Acho que 2011, né? Oi? Se eu não me engano, 2011 e 2012 ganhou a Copa É do muito Brasil. tempo para um time gigante que tem uma grande torcida. O Vasco precisa, volto a repetir, e o torcedor precisa entender que 70% do Vasco é da SAF. Né? O que significa isso? Que não adianta a gente espernear na arquibancada, quer que troca técnico, quer que troca isso. Acabou essa era. Quem troca técnico é a SAF. Ela que manda, tá? Ela que manda. Tanto é que na CPF, na hora que sai a tabela, está lá, não está lá Clube de Regatas Vasco da Gama, está lá SAF Vasco da Gama. Tá? Então, nós temos que entender que os empresários que colocaram dinheiro, eles colocaram dinheiro por quê? Porque o Vasco é bonito, porque o Flamengo é bonito, porque o Curitiba é bonito? Não. Eles querem um rendimento. O empresário, ele investe. E como a SAF veio e investiu no Vasco, ela comprou 70% do Vasco. Então 70% não é mais do Vasco. Então é por isso que eu digo. Tanto é que o Botafogo esperneou toda hora que queria trocar de técnico. A SAF falou, não troca ninguém, quem manda aqui somos nós. A mesma coisa é isso. O que falta para o Vasco é 3, 4 jogadores de qualidade para poder participar de um grande campeonato brasileiro e conseguir vaga. Não conseguimos a vaga de ser campeão brasileiro, mas nós estamos entre os 4 para Libertadores direto. O Vasco precisa voltar a participar disso aí. E ele não pode depender só do país. Se depender só do país, não vai para frente o time do Vasco. Quase 130 bilhões de investimento, Daniel. Exatamente, Gabriel. Bom dia, Adnan. O Vasco tem que repensar tudo que está sendo investido, porque assim, uma coisa é fato, a SAF não está ali porque é apaixonada pelo Vasco. Não está ali para perder dinheiro. A SAF está ali porque ela quer lucro. E tem que tem que repensar o quanto esse dinheiro foi gasto. Por quê? Ficou claro, não só na Copa do Brasil, mas como também no Carioca, ficou claro, será que esses jogadores contratados valem 130 milhões? Não é possível. A preocupação com o Payet, ele é justamente uma preocupação já antiga, porque não é só depender dele, mas é também depender da idade dele. Ele, querendo ou não, ele era um jogador em fase de encerramento de carreira na França. E ele veio para cá, porque ele tinha interesse em continuar a jogar, e deu a volta por cima, até porque ele não fez um bom campeonato ano passado. Ele estava acima do peso, fora de ritmo, demorou para se adaptar, mostrou que veio, mas esse ano ele ficou em forma, se destacou nos campeonatos, mas não dá para depender só dele, até porque se ele machucar,
Não tem quem substitui, não na mesma qualidade. Então o Vasco tem que repensar onde foi que ele investiu esse dinheiro, porque não sei se os jogadores que estão lá hoje valem essa grana. Até aproveitar um gancho do que você acabou de falar a respeito do Payet, você acabou de dizer que o Vasco precisou ter paciência para ele recuperar o seu futebol, para ele recuperar a sua melhor forma física. Será que os investimentos, porque o Vasco investiu claramente em jogadores jovens, com possibilidade, visando a possibilidade de um mercado futuro. Será que também não é momento, Adnan e Daniel, de analisar, tipo assim, que esses jogadores precisam, como o Payet teve, de mais tempo para conhecer o grupo, para apresentar o seu melhor futebol, a sua melhor forma física? Será que esses jogadores não precisam, como o Payet, de uma temporada aí para pelo menos apresentar o seu futebol, e aí o Vasco está preparado talvez para a próxima temporada? Na realidade, Gabriel, o torcedor ele não tem paciência para nada, né? Torcedor. O Vasco precisa, mesmo com tudo que você falou, mesmo com tudo que o Daniel falou, ele precisa de 3 a 4 jogadores de nível. Esses investimentos tem que jogar em cima desses jogadores. Porque o nível desses que estão lá são meia boca. A prateleira ela tem 4 degraus. Esses aí estão no 3º degrau. Eles não estão no 4º degrau lá embaixo. Eles estão no 3º, podemos dizer assim. Então, para chegar no 2º e 1º, tem que ter nível, tem que ter qualidade. Cada jogador ele tem um nível. E os jogadores do Vasco, você não vê ninguém de nível. Você só vê o Payet. Aí você fala, quem mais? O lateral, estou gostando de ver o lateral jogar. Os laterais jogar. Então é muito pouco pelo que o Vasco representa no Brasil. É muito pouco para uma torcida, só para que você tenha uma ideia, uma torcida do Vasco que é enorme nesse país. O Vasco tem mais de 14 milhões de torcedores no país. Então é muito pouco para essa torcida que lota São Januário toda hora, essa torcida que ajuda, essa torcida que você abre colaboração, ela colabora. Ela quer ver resultado, galera. É verdade. Quer ver resultado. Agora, você não pode também, no dono da SAF, o que ele falou há 2 anos atrás, que era a última temporada que o Flamengo ia ser maior que o Vasco. Eu acho que você tem que ter humildade. O Flamengo, para ser o Flamengo de hoje, ele demorou 10 anos. Não ganhava nada na época. E reestruturou. Então é um modelo a ser seguido, pelo Atlético Mineiro, pelo São Paulo, por outros times, Palmeiras. Agora você não pode, no meu modo de ver, time grande para mim, ele não pode contratar meia boca. Contrata-se qualidade e não contrata-se quantidade. É verdade. Bom, é uma visão aí. Agora nós vamos falar do time ganhador, né? Do finalista, o Nova Iguaçu, que venceu o time do Vasco sem precisar vencer, ele precisava de apenas um empate, mas venceu, dominou o jogo, foi a equipe mais incisiva nas 2 partidas. A equipe do Nova Iguaçu, que já tinha entrado, né, para a história só por disputar essa inédita semifinal, agora aumentou o feito, conquistando uma vaga na final contra um time do Vasco, que é um poderoso de camisa ali, vai enfrentar o time do Flamengo. O treinador do time da Baixada elogiou a postura do elenco e no torneio garantiu que a pressão contra o time do Flamengo vai ser a mesma e vai ser decisiva. Ele diz: olha, nós somos uma equipe menor em investimento. Nós vimos crescendo ao longo da competição. Você passa a construir coisas e realmente atingindo objetivos muito grandes, que é estar em uma final do Campeonato Carioca no Maracanã contra o gigante Flamengo. Agora nós sonhamos. A pressão passa a ser para o lado deles, porque a gente sabe a grandiosidade que tem o Flamengo. E não temos dúvidas de que o plantel deles é muito forte. Mas, ao chegar nesse momento, não tem como recuar. Nós vamos para cima, afirmou o Carlos Vitor em coletiva. E é quando ele fala que a pressão toda do Flamengo, de fato porque o time do Flamengo é o elenco mais caro do futebol da América Latina, um dos mais caros do futebol mundial. E também tem um treinador que vem de uma seleção brasileira. Fala, não conquistou a Copa do Mundo, não conquistou,
mas os números dele também são excelentes. É um campeão mundial, ou seja, dentro do futebol brasileiro e mundial, conquistou tudo, só não conquistou a Copa do Mundo. Então, se o Flamengo vencer o Nova Iguaçu, alguns vão dizer, não fez mais do que obrigação. Um jogador do Flamengo paga o ano inteiro da folha do Nova Iguaçu. 1 mês de salário. Aí fala assim, se ele perder para o Nova Iguaçu, é uma vergonha nacional para o time do Flamengo, assim como está sendo para o time do Vasco da Gama. E o Nova Iguaçu vai jogar livre, leve e solto para cima do Flamengo. Mas o técnico, o Carlos Vitor, né? Ele fez questão de dizer que respeita o elenco do Flamengo, sabe a dificuldade que vai ter que enfrentar, estudar, reinventar a equipe para essa partida, e diz que ele é um grande fã do treinador Tite e admira os números do Tite. Inclusive, Adnan, vale ressaltar que o único clube que fez gol no Flamengo este ano foi o Nova Iguaçu. Aí nós vamos falar assim, mas o Tite estava nos Estados Unidos com o elenco principal, o Flamengo jogou com reserva do reserva e a gurizada do Sub-20 era o Flamengo. Mas não era treinado pelo Tite. Tudo bem, mas o Nova Iguaçu empatou com o Flamengo. Era o Flamengo dentro de campo. E aí eu gostaria que você me trouxesse o significado, a simbologia das falas do treinador do Nova Iguaçu para a gente encerrar o Fique de Olho no Apito, Adnan. Na realidade, se você falar que o Flamengo é favorito, é favorito. Mas se não jogar bola, não é favorito. Né? Esse time que chegou na final, Nova Iguaçu, não chegou por um acaso. Esse time chegou por mérito. Tanto é que é o único time que não perdeu nem um jogo para os grandes. Esse time que está aí. Então nós temos que respeitar esse time que está aí. As táticas e o esquema de jogo vai caber aos dois treinadores montar isso aí. Agora, se a gente falar que o Flamengo, se a gente não falar que o Flamengo é favorito, a gente está enganando o torcedor. O Flamengo é favorito. Não significa que você vai ganhar o título. Você pode amargar uma derrota histórica. Agora, se você falar para mim, esse Nova Iguaçu merece ser campeão, merece também ser campeão. Tudo que ele já fez até agora merece ser campeão. Já é campeão, né, Dino? Já é campeão. É por isso que eu digo. Não é campeão do Carioca, mas já é campeão da sua própria história. Chegou à final do Carioca. Você observa um time que começou em 2010, né? Ele tem 14 anos. E olha o nível que ele está, participa de uma Copa do Brasil. Ele mandou os reservas dele jogar contra o Internacional em Brasília, na Copa do Brasil. Olha só a grandeza desse time. Abriu mão da Copa do Brasil, verdade. Abriu mão da Copa do Brasil, por quê? E aí mais uma situação que a gente pode colocar na conta do Vasco, né? Porque o Vasco estava ali preocupado jogando no estádio do Maracanã. O Maracanã é nosso, teve tempo de treinamento, tempo de preparo. Enquanto o Nova Iguaçu, além de dividir a sua atenção para esse jogo de volta contra o Vasco da Gama, teve que disputar um torneio no meio da semana, né, Adilson? Na realidade, se você observar a diretoria do Nova Iguaçu, por que ela mandou reserva contra o Internacional? Porque ela já tinha uma cota de 1,5 milhão já, para o cara que comprou, para o empresário que comprou o jogo. Colocou 1,5 milhão. O Nova Iguaçu ganhou em 2 jogos do Vasco, que a torcida foi 60 mil torcedores do Vasco. Foi 300 do Nova Iguaçu. Ele ganhou 3 milhões de reais. E agora contra o Flamengo ele vai ganhar no mínimo mais 3 milhões. Ele não abriu mão da Copa do Brasil à toa. Ele abriu mão da Copa do Brasil visando a classificação do Campeonato Estadual. Muito inteligente a diretoria. E aguardamos que 2 jogos, tenho certeza que vão ser no Maracanã. Vai estar a casa cheia. E vão ser grandes jogos realmente no Campeonato Carioca. E lembrando que o Rossi, goleiro do Flamengo, no último sábado, bateu o recorde de tempo que não tomou gol. Ele já ultrapassou o goleiro Cantarelli do Flamengo, que foi um dos grandes goleiros nos anos 70 e 80. Com essa defesa do Tite aí, se estivesse sem goleiro, esse vazio no gol, quebraria o recorde do Cantarelli, né? De defesa mesmo. O Rossi está indo para casa com o uniforme limpinho, hein, seu Adnan? Graças ao time inteiro, né? É verdade. Tá e bem graças aos dois ponteiros. Graças ao atenção nos 2 ponteiros. É verdade. Presta atenção no Cebolinha e no Araújo lá. Eles voltam para marcar. Verdade. Eles ajudam na marcação. Exatamente. Isso tem feito um feito positivo para o time do Flamengo.
Meu amigo Dinan, agradeço pela sua participação. Demorou hoje, hein? Hoje foi longo, hein? Guri. Isso aí foi 3 na marca do apito. É verdade. Meu amigo, muito obrigado, que Deus o abençoe. Conto com o seu retorno amanhã aqui no quadro Fique de Olho no Apito, Adnan. Um abraço para você, um abraço para o Daniel, todos os nossos queridos ouvintes da Nova Clube de Corumbá, falando diretamente da sala de imprensa da Fundação de Esportes de Corumbá, que tem o comando do nosso presidente Luciano Silva e do nosso prefeito Marcelo Urso. Que Deus abençoe a todos e até amanhã. Um abraço, Adnan, valeu, tá aí a participação dele, a vitrine do esporte Adnan Raimundo. Meus amigos e minhas amigas, lembrando que hoje nós teremos o sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores da América, hein? Hoje, às 7 horas, horário pantaneiro, horário do Pantanal, 8 horas da noite, horário de Brasília, lá na sede da Conmebol, lá em Luque, no Paraguai. A cerimônia vai definir as oitavas de final do principal torneio das Américas, com transmissões que nós vamos no dia a dia debater aqui, tá? Então você pode assistir esse sorteio aí pelas emissoras de rádio e televisão, ao vivo no YouTube também. Então hoje, às 19 horas, horário do Pantanal, 20 horas, horário de Brasília, nós teremos o sorteio da Copa Libertadores da América. Só tem clube pesadão aí. Nós teremos sim neste ano o Grupo da Morte, a Copa Libertadores da América, e nós vamos ali, cada um torcendo para o seu time, torcendo para um confronto mais justo nessa fase aí. E parabéns ao time do Flamengo pela final da Copa do Campeonato Carioca, e principalmente parabéns ao time do Nova Iguaçu, que derrubou os gigantes para estar lá merecidamente nessa final. Nos outros campeonatos, nós vamos comentar ao decorrer da semana. Amanhã a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Campeonato Paulista, Campeonato Gaúcho, Mineiro e Goiano. Daniel Valdez. Campeonato Paulista, por sua vez, também está na sua fase mata-mata, hein? É. Só jogão. Quem tá ali? Tá aberta a tabela aí? No decorrer da semana. Bom, 10h07, 11h07, horário de Brasília. Fique de olho no apito. Fique de olho no apito. Somente o decorrer da semana foi ótima. Eu volto.